O que o banco faz com o seu dinheiro? O ano era 1990. O Brasil passava por anos de crise econômica com uma hiperinflação que chegava a cerca de 80% ao mês. Contudo, os ares eram de esperança. Em março, tomaria posse Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto depois de quase 30 anos. Após muitas crises ligadas à ditadura e aos planos fracassados da era Sarney, era a primeira vez que o povo escolhia o comandante do país. No dia 15 de março, Collor tomou posse, mas a grande surpresa, a que marcaria o seu governo, viria no dia seguinte, 16 de março de 1990. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. A gente, como socialista e que vinha do combate à ditadura, a gente falava em terrorismo, de golpe militar, essas coisas todas. E já o país redemocratizado, 2 anos depois da Constituição Cidadã, a gente vê um presidente eleito na enganação, na euforia. E ele deu 2 golpes, na verdade. O primeiro foi exatamente o golpe do confisco. E outro golpe que ele deu depois, que é o chamado Plano Collor II, que foi as demissões de funcionários públicos e que colocou em disponibilidade. O Estado centralizou em si toda a poupança do país, surpreendeu o país inteiro com essa... recolheu todo o dinheiro em caixa, toda a poupança, todos os depósitos bancários, todos os certificados de depósitos bancários, todos os investimentos financeiros aqui. E eu acho que isso mostrou, e não se resolve inflação através de decreto. A inflação ou é um politicamente consistente ou meras medidas, por mal autoritárias que sejam, via decreto, via provisória, lei, não resolve. Com a política voltando à normalidade, o país se voltava para a economia, que continuava sendo um grande problema. Um dia após a posse, a equipe econômica de Collor teve uma ideia brilhante. Eles resolveram confiscar o dinheiro de todo mundo. Isso mesmo. O governo bloqueou no Banco Central cerca de 80% do dinheiro das cadernetas de poupança e aplicações financeiras por 18 meses. Quem precisava sacar mais do que o equivalente a R$ 8.300, o máximo permitido, quebrou. Milhões de pessoas não conseguiram sacar esse dinheiro, já que a corrida foi tamanha aos caixas que nada havia para sacar. Em Campo Grande, um agricultor que tinha acabado de vender uma propriedade para pagar os estudos dos filhos, não conseguiu sacar o dinheiro. Enfurecido, ele entrou no carro, acelerou na direção de uma agência do banco e arrebentou com a porta de vidro. Esse e muitos outros casos aconteceram em 1990, mostraram que muito mais do que a capacidade do governo piorar a nossa vida, a relação que nós temos com o sistema bancário. Os bancos que cuidam do nosso dinheiro são importantíssimos para a nossa vida cotidiana. Através deles, dos cartões e serviços que oferecem, podemos
comprar e vender, além de não precisarmos guardar o nosso dinheiro debaixo da cama. Não é verdade? Mas então, como os bancos funcionam? Como eles negociam com a gente? Como eles negociam entre eles? Para onde nosso dinheiro vai depois que deixamos lá dentro? E o papel do governo e do Banco Central nisso tudo? As respostas para todas essas perguntas nós vamos buscar agora. O sistema bancário é um enigma. Atualmente existem mais de 30 mil bancos diferentes espalhados pelo mundo. Eles possuem uma quantia inacreditável de ativos sob custódia. Segundo a S&P, dos 10 maiores bancos do mundo, eles possuem mais de 40 trilhões de dólares em ativos. Da porta da agência para dentro, o sistema bancário pode parecer muito complexo, mas originalmente a ideia era tornar a vida mais simples. Capítulo 1. História geral dos bancos. Para entender a importância dos bancos, é essencial saber onde tudo começou. Você sabia que os primeiros bancos surgiram lá na antiguidade? Pois é, estamos falando de civilizações antigas como a Mesopotâmia e o Egito. Segundo o historiador financeiro Niall Ferguson, os templos foram os primeiros bancos, onde eram guardados grãos e metais preciosos. A ideia de banco foi evoluindo ao longo dos séculos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os templos já serviam como locais de depósitos e empréstimos. Segundo a historiadora econômica Carmen Reinhardt, os gregos já utilizavam esses depósitos para financiar obras públicas e projetos comunitários. Pulando alguns séculos, chegamos à Idade Média, na Itália, onde surgiram os bancos modernos como conhecemos hoje. Cidades como Florença e Veneza se destacaram nesse período. A Itália era o centro do comércio europeu. Comerciantes de todos os continentes se reuniam para negociar seus bens, mas havia um problema. Muitas moedas diferentes eram utilizadas na região. Na Torre de Pisa, por exemplo, comerciantes tinham que utilizar 7 tipos de moedas diferentes e trocar seu dinheiro constantemente. Essas trocas aconteciam ao ar livre, nos bancos das praças. Foi justamente por causa dessa situação que a palavra banco teve origem. No entanto, os perigos das viagens, as moedas falsas e a dificuldade para conseguir um empréstimo fizeram as pessoas perceberem que era hora de um novo modelo de negócios. Com isso, corretores começaram a dar crédito aos empresários, enquanto os comerciantes genoveses desenvolveram pagamentos sem a utilização de dinheiro físico. Com essa junção surgiram os primeiros bancos, e a partir desse momento, as redes de bancos começaram a se espalhar por toda a Europa, distribuindo crédito até mesmo para a igreja e os reis europeus. O primeiro grande banco a se espalhar em rede por toda a Europa foi o Banco Médici, fundado no século XIV. Ele também ajudou a financiar o Renascimento, como as pinturas de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Segundo Larry Neal, foi esse o período em que os bancos passaram a ter um grande papel na sociedade, financiando expedições marítimas como as de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama.
a coisa foi ficando ainda mais interessante com o surgimento dos bancos centrais. Em 1694 foi fundado o Banco da Inglaterra, considerado o primeiro banco central do mundo. Segundo o economista Adam Smith, no clássico livro A Riqueza das Nações, a criação do Banco da Inglaterra foi um marco na história financeira, trazendo mais estabilidade e confiança para os bancos e para a moeda. Se você quer conhecer a história do Banco da Inglaterra, como ele mudou a história do dinheiro, temos um vídeo contando tudo isso no card aqui em cima da sua tela. Nesse vídeo, a gente também conta a história dos Rothschild, que criaram uma grande rede de bancos na Europa entre os séculos 17 e 18. Mayer Rothschild era um mercador judeu em Frankfurt, que teve grande sucesso quando espalhou seus filhos em 4 filiais: Londres, Paris, Viena e Nápoles. Cada filho abriu um banco e juntos criaram uma rede financeira super eficiente. A historiadora Cassandra Good, em First Family of Finance, destaca como os empréstimos foram fundamentais para a vitória dos ingleses contra Napoleão Bonaparte. Hoje em dia, os bancos são instituições globais com um papel crucial na economia mundial. A forma como eles atuam, a gente mostra ainda neste vídeo. Mas como os bancos chegaram no Brasil? Capítulo 2: Os bancos no Brasil. A história dos bancos no Brasil começou com a fundação do Banco do Brasil em 1808, quando a família real portuguesa veio para cá. Esse banco foi um marco importante para o nosso desenvolvimento econômico, oferecendo crédito e facilitando as transações comerciais. Apesar de existirem bancos privados, como o Banco Comercial do Rio, em 1858, o mercado bancário brasileiro sempre esteve muito conectado com o Estado. Em 1861, surgiu a Caixa Econômica Federal para incentivar a poupança e conceder empréstimos a longo prazo. Quase 100 anos depois, em 1952, surgiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que se tornou essencial para financiar grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento industrial no Brasil. Esses são os 3 principais bancos públicos do país. Como você já deve saber, bancos públicos estão mais relacionados com a política do momento. A Caixa tem papel essencial nos programas sociais e o BNDES para financiar as ideias dos políticos e grandes empresários. Mas, paralelamente a isso, os bancos privados também avançaram. No século XX, surgiram os principais players do Brasil. O Itaú, por exemplo, começou suas operações em 1945 como Banco Central de Crédito, se expandindo através de fusões e aquisições. Outro exemplo é o Bradesco, fundado em 1943 e que cresceu rapidamente, adotando inovações como a abertura de agências em pequenas cidades, algo inédito na época. Os bancos eram portos seguros durante a hiperinflação que o Brasil sofreu no século XX. Só que, quando essa inflação acabou, muitos deles não pararam em pé. Na década do Plano Real, a partir de 1994, houve uma onda de privatizações, fusões e aquisições entre bancos. Bancos estaduais como
o Banerj, o Banespa, o Banestado do Paraná, além dos bancos de Minas, Bahia, Piauí, Santa Catarina e a nossa Caixa, o segundo banco de São Paulo, foram vendidos nos anos 90 e 2000. Apesar de fortalecer o mercado, as privatizações concentraram muito poder em poucos bancos, criando um novo problema. A baixa concorrência piora as taxas de crédito e serviços para os clientes. A gente vai explicar isso aqui daqui a pouquinho. Para resolver esse problema, o Banco Central criou em 2016 a Agenda BC+. Essa agenda foi porta de entrada para os bancos digitais no Brasil, além das instituições de pagamentos. Mas a grande novidade dessa agenda ainda estava por vir. E essa novidade tem 3 letras: PIX. O Pix. Até pouco tempo, os bancos dificultavam a transferência de dinheiro de uma conta para outra. Para não pagar taxas, você se via forçado a literalmente sacar o dinheiro em um banco para depositar em outro. Em um país violento como o Brasil, esse foi o motivo para muitos assaltos nas portas das agências. Pagando taxas, havia 2 formas de transferir: via TED ou via DOC. O Banco Central decidiu que não havia necessidade disso e em 2020 criou o famoso Pix. Hoje, a forma número 1 dos brasileiros pagarem e transferirem dinheiro. A digitalização dos serviços bancários mudou os bancos e melhorou a nossa vida. Mas agora, com menos taxas para cobrar dos seus clientes, nos resta a pergunta: como os bancos ganham dinheiro? Como eles funcionam? Quais serviços eles oferecem? E principalmente, de onde sai o dinheiro para eles oferecerem esses serviços? Capítulo 3. Como os bancos funcionam. O que os bancos fazem com o nosso dinheiro? Essa pergunta certamente já passou pela sua cabeça. Quando você abre seu app ou vai no caixa eletrônico, você vê um número na sua conta corrente. Espero que seja um número bem bacana. Esse é o dinheiro que você tem direito, mas é o mesmo dinheiro que você depositou no banco? As mesmas notas e moedas? A resposta é não. Quando você deposita seu dinheiro no banco, ele não fica lá paradinho na sua conta. E tem alguns motivos para isso. Os bancos usam esse dinheiro para várias coisas. Primeiro, eles emprestam esse dinheiro para outras pessoas e empresas. Isso se chama crédito. E os bancos cobram juros por esses empréstimos. É assim que eles ganham a maior parte do dinheiro. Adam Smith, no seu livro clássico A Riqueza das Nações, já explicava que a função dos bancos é justamente essa: pegar o dinheiro de quem quer guardar e emprestar para quem precisa. Mas, se o banco não conseguir emprestar todo o dinheiro, parte do dinheiro estaria parado, perdendo valor frente à inflação. Como estaria seu dinheiro no cofrinho? Para resolver isso, o banco também precisa investir. Eles compram títulos do governo, ações, participam de investimentos internacionais e até em projetos de infraestrutura. Esses investimentos ajudam a gerar lucro para os bancos. Mas espera, isso significa que, na realidade, a gente empresta dinheiro para os bancos? Exatamente. Mas o que a gente ganha com isso?
Juros, uma parte pequena, bem pequena, desse lucro volta para nós na forma de juros sobre as nossas contas poupança, por exemplo. Os bancos ganham na diferença entre as taxas dos juros dos empréstimos que eles oferecem menos as taxas que pagam para a gente. A diferença entre as taxas é chamada de spread. Uma palavra que você vai ouvir se acompanhar as notícias de economia. Mas não é todo o dinheiro que está comprometido. O banco tem a necessidade de deixar uma parte disponível para nós correntistas que quisermos sacar. Os bancos precisam manter uma parte do dinheiro guardado como reserva para garantir que sempre possam devolver os depósitos dos clientes quando eles precisarem. Essa regra é estabelecida pelo Banco Central, que regula o sistema financeiro para garantir a estabilidade. Funciona assim: se um banco tem um depósito seu de R$1.000, ele pode manter 100 em reserva e emprestar os outros 900. Você pode achar ganância, mas esse processo acaba tendo um papel social importante. Com os R$900 a mais na economia, emprestados a outras pessoas ou até empresas, esse dinheiro passa a circular na economia, gerando mais compras, empresas e lucros. Se o dinheiro que você depositou foi para um financiamento imobiliário, por exemplo, ele passa a comprar materiais e manter os empregos da construção civil. O crédito é bom para a sociedade, pois é um incentivo ao crescimento da economia como um todo. Mas não para por aí. Os bancos também ganham dinheiro com taxas de serviços. Sabe aquelas tarifas que a gente paga para manter a conta, para emitir cartão de crédito? Então, isso também é uma fonte de receita importante para eles. Era nessa parte que eles cobravam as taxas de transferência que foram cortadas pelo Pix. Então, resumindo, os bancos operam pegando o nosso dinheiro, emprestam para outras pessoas, investem em diferentes projetos e cobram taxas de serviços. Tudo isso sob a supervisão do Banco Central, para garantir que o sistema financeiro funcione direitinho. Agora, vamos entender cada peça dessa engrenagem. Capítulo 4. Como funcionam os bancos na prática? Para entender melhor, vamos examinar como os bancos funcionam na prática. Basicamente, os bancos atuam como intermediários financeiros, conectando poupadores que depositam dinheiro com tomadores que precisam de empréstimos. Recebimento de depósitos. Os bancos recebem depósitos de clientes que podem ser indivíduos, empresas ou outras instituições. Esses depósitos podem ser feitos em contas correntes, contas de poupança ou outros tipos de contas. O dinheiro depositado é usado pelo banco para conceder empréstimos e fazer investimentos. Concessão de empréstimos. Com o dinheiro dos depósitos, os bancos oferecem empréstimos para consumidores e empresas. Esses empréstimos podem ser de curto, médio ou longo prazo e incluem desde financiamento de veículos e imóveis até crédito pessoal e capital de giro para as empresas. Os juros cobrados sobre esses empréstimos são uma das principais fontes de receitas dos bancos. Gestão de riscos. Os bancos precisam gerenciar os riscos associados aos empréstimos, incluindo o risco de inadimplência. Para isso, eles realizam análises de créditos detalhadas para avaliar
a capacidade de pagamento dos tomadores de empréstimos. Além disso, os bancos mantêm reservas de capital para cobrir possíveis e potenciais perdas. Investimentos. Além de conceder empréstimos, os bancos também investem em diversos ativos financeiros, como títulos do governo, ações e outros instrumentos de renda fixa e variável. Esses investimentos ajudam a diversificar as fontes de receita e aumentar a rentabilidade. Serviços financeiros. Os bancos oferecem uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo gestão de conta corrente e poupança, transferências bancárias, pagamentos de contas, câmbio de moedas estrangeiras, entre outros. Esses serviços, muitas vezes, geram receitas adicionais por meio de tarifa e comissão. Tecnologia e inovação. Com a digitalização, muitos bancos estão investindo em tecnologia para oferecer serviços online e móveis. Isso inclui o desenvolvimento de aplicativos bancários, plataformas de internet banking e parcerias com fintechs para oferecer soluções inovadoras. A digitalização facilita o acesso dos clientes aos serviços bancários e melhora a eficiência operacional. Esse funcionamento prático dos bancos mostra como eles são fundamentais para a economia, conectando recursos e a necessidades financeiras de uma maneira estruturada e eficiente. Agora, vamos considerar a seguinte hipótese. Uma situação que provavelmente você já imaginou. E se todo mundo tirasse o dinheiro do banco ao mesmo tempo? Isso é conhecido como a corrida dos bancos. Se todos os clientes de um banco tentarem sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco não teria fundos suficientes para atender todas as demandas, já que grande parte do dinheiro estaria emprestada. Isso pode levar à falência do banco e causar uma crise financeira. A regulamentação e os seguros de depósito, como o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, no Brasil, são medidas importantes para evitar que isso aconteça e proteger os depositantes. Além disso, para sempre se manterem atrativos para os clientes, os bancos oferecem uma enorme variedade de serviços e produtos. Capítulo 5. Serviços e produtos bancários. Os bancos oferecem diversos serviços e produtos para atender às necessidades financeiras de seus clientes, ou seja, você, eu, nós. Mas vou explicar alguns dos mais comuns. Contas corrente. São usadas para transações diárias, como receber salários, pagar contas e fazer compras. Elas oferecem conveniência e acesso rápido ao seu dinheiro. Contas de poupança. São destinadas a guardar dinheiro e geralmente oferecem rendimentos menores, mas são uma forma segura de economizar. Empréstimos e financiamentos incluem empréstimos pessoais, financiamento de veículos, hipotecas e empréstimos para pequenas empresas. Esses produtos permitem que indivíduos e empresas realizem grandes projetos e investimentos. Investimentos. Os bancos oferecem uma variedade de opções de investimento, como o certificado de depósito bancário, que é o famoso CDB, letras de crédito imobiliário, as LCIs, letras de crédito do agronegócio, a LCA, e fundos de investimento. Esses produtos ajudam os clientes a aumentar o seu capital. Cartões de crédito oferecem conveniência
e uma possibilidade de construir um histórico de crédito. Eles permitem que os clientes façam compras e paguem posteriormente, muitas vezes com a opção de parcelamento. Isso tudo para evitar que a engrenagem da economia pare de funcionar. Capítulo 6. Impacto dos bancos na economia. Enfim, os bancos desempenham um papel fundamental na economia, facilitando o crescimento econômico e a estabilidade financeira. Eles oferecem crédito e financiamento, o que permite que empresas e indivíduos invistam e cresçam. Sem os bancos, seria muito mais difícil para as empresas obterem os recursos necessários para expandir e inovar. Os bancos também desempenham um papel crucial na estabilidade financeira. Eles são regulados por autoridades governamentais para garantir que operem de maneira segura e prudente. A regulamentação ajuda a evitar crises financeiras que podem ter efeitos devastadores na economia. Por exemplo, a crise financeira de 2008 mostrou como a saúde financeira dos bancos é vital para a estabilidade da economia global. Quando os bancos enfrentam problemas, isso pode levar a uma crise de confiança que afeta todos os setores da economia. Além disso, os bancos desempenham um papel importante na inclusão financeira, oferecendo serviços financeiros a pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a eles. Isso inclui fornecer contas bancárias, crédito, outros serviços financeiros a comunidades carentes. É crucial para todos nós compreender o funcionamento dessas instituições para tomar decisões financeiras informadas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Vamos continuar explorando juntos temas relacionados à segurança financeira pessoal e a estratégias de investimento. Até a próxima!